Iona tá tremendo na tempestade de neve, com o casaco rosa e o gorro de inverno mal a protegendo do frio cortante. Ela se agacha, tossindo violentamente enquanto tenta respirar, com a respiração virando vapor no ar gelado. O gelo gruda nos cílios dela e, com um olhar de desespero, ela sussurra suavemente, mas suas palavras se perdem no vento uivante. No momento seguinte, Iona percebe algo que a faz parar, alguém deitado, imóvel, no chão gelado. Os olhos dela se arregalam de choque enquanto ela se aproxima devagar, percebendo que a pessoa está mal consciente, tremendo descontroladamente de frio, com o rosto distorcido pela dor e a respiração superficial. A expressão de Iona é cheia de preocupação e urgência, com a voz tremendo de frio e medo. De repente, no meio da neve que gira, uma mão misteriosa se estende em direção a ela. Ela ofega, os olhos se arregalando em choque, instintivamente recuando, pegando desprevenida por essa presença inesperada e assustadora. Iona, agora estirada no chão gelado, se afasta. Anfung estende as mãos engomadas para ela, e ela se levanta em pânico, soltando um grito aterrorizado enquanto corre pelo corredor coberto de neve, com os passos ecoando alto. Anfung observa sua fuga com uma mistura de surpresa e diversão, notando como ela saiu rapidinho. Então, ele encontra alguém no chão que parece aterrorizado e murmura algo incoerente, fazendo com que o protagonista se aproxime com cautela. O protagonista levanta o pé, preparado para afirmar domínio, enquanto o homem abaixo dele tosse desesperadamente e implora por misericórdia, a voz tremendo e apavorada. Em um acesso de bravata, o homem tenta recuperar alguma autoridade, perguntando se o protagonista sabe quem é seu pai, mas sua coragem é rapidamente destruída quando o protagonista o derruba sem hesitar, desconsiderando a ameaça com uma frieza inabalável. O homem, ainda se achando, fala sobre a influência do pai dele, mas é interrompido abruptamente quando o protagonista o atinge novamente, mostrando desdém pelas conexões dele. Agora, o homem, desesperadamente, levanta a mão em um gesto de rendição, implorando por misericórdia e questionando por que o protagonista está o atacando, enfatizando que não tem inimizade pessoal. O protagonista, sem piedade, soca o homem, desconsiderando os apelos e exigindo respostas com uma intensidade feroz. O homem, agora preso no chão e sendo golpeado repetidamente, clama em desespero, questionando por que sua vida está sendo tirada e por que merece um destino assim. Com o punho ensanguentado do protagonista pairando ameaçadoramente, ele exige que o homem finalmente fale, a paciência se esgotando enquanto se prepara para desferir mais um golpe. O homem, machucado e mal consciente, murmura incoerentemente, seu corpo coberto de hematomas e sangue. O protagonista, calmamente, pega um bastão ensanguentado, em pé sobre o homem com uma expressão fria, contemplando silenciosamente seu próximo movimento enquanto a tensão no ar se torna pesada. O homem derrotado, com os olhos cheios de lágrimas e sangue escorrendo pela boca, implora fracamente por uma razão, desesperado para entender por que está sendo tratado tão duramente. O protagonista, indiferente ao apelo dele, questiona friamente a necessidade de uma razão, antes de levantá-lo do chão e jogá-lo brutalmente de volta, desconsiderando o pedido do homem como mera encenação. Em um último ato de domínio e desprezo, o protagonista fica sobre o corpo sem vida, segurando a arma firmemente e questionando, com raiva, se o homem já buscou uma razão quando ele estava matando outros. A respiração dele, visível no frio, mantém a compostura, cheio de uma determinação sombria. O protagonista, visivelmente abalado e segurando o punho sangrento, respira pesadamente enquanto o peso de suas ações começa a pesar. Ele colapsa de joelhos, sobrecarregado pela intensidade do momento, enquanto o eco de sua tosse desesperada preenche o corredor vazio, um lembrete sombrio do caminho violento que escolheu. Enquanto luta para recuperar a compostura, ele se força a manter os olhos firmes, resoluto, mas visivelmente sobrecarregado pela realidade assombrosa do que fez. Quando o protagonista se vira, percebe uma garotinha sentada contra a parede, observando-o calmamente com uma expressão inexpressiva. A menininha pergunta se ele precisa de ajuda, quebrando o silêncio tenso com uma oferta inesperada de assistência. Na sala de segurança, o protagonista e a garota misteriosa sentam-se um em frente ao outro, a tensão do encontro recente ainda palpável. Ele expressa seu desconforto com a calma dela, apesar dos eventos aterrorizantes que acabaram de presenciar, sugerindo que é perigoso para ela ficar com ele, devido à ameaça de retaliação de seus inimigos. Ela, sem se abalar, toma um gole da bebida tranquilamente, parecendo indiferente aos perigos que ele menciona, adicionando uma camada de mistério às suas verdadeiras intenções e identidade. O jovem, urgentemente, confronta a menina, insistindo que a recusa dela em cooperar pode colocar os dois em perigo.
Apesar dos avisos dele, a menina responde calmamente que quer ficar, mostrando sua determinação mesmo diante de potenciais ameaças. O homem, claramente frustrado, enfatiza o perigo de sua localização atual, avisando que ficar pode levar à morte deles. A garota, mostrando uma determinação inesperada, aperta o copo firmemente. Ela se levanta com confiança, a expressão calma, garantindo ao homem que ele não precisa se preocupar, insinuando que uma força poderosa ou entidade conhecida como o verdadeiro olho do Rei das Trevas os ajudará. Anfung fica surpreso quando a menina se afasta, mencionando que o poder do Rei das Trevas está quase esgotado e que descansar é necessário, deixando o homem confuso. De repente, ele a agarra pelo braço, pedindo que ela espere, sinalizando sua desesperada vontade de entender mais. Frustrado, Anfung a puxa para mais perto, exigindo que ela pare de usar frases enigmáticas e enfrente a realidade de sua situação. A menina, inabalável e calma, mal reage enquanto ele a segura pela jaqueta, mantendo sua compostura apesar da crescente agitação dele. A garota abre a porta suavemente, convidando Anfung a entrar, enquanto lança um olhar tranquilo para ele, permanecendo composta enquanto gira a maçaneta, como se estivesse revelando uma decisão crucial que precisa ser tomada. Ao olhar pela porta entreaberta, o homem questiona o próximo movimento dela, sua curiosidade aguçada pelo comportamento misterioso. A expressão dele se transforma em choque e descrença quando algo além da porta chama sua atenção, deixando-o sem palavras e visivelmente abalado. A cena muda para uma área de estacionamento subterrânea mal iluminada, onde placas direcionam as pessoas para escadas e elevadores, tudo coberto de um gelo assustador. Uma longa fila de residentes espera pacientemente, agasalhados contra o frio, enquanto recebem suprimentos essenciais de uma mesa de distribuição, destacando as circunstâncias desesperadoras que enfrentam. Residentes, enrolados em roupas de inverno grossas, suportam o frio congelante enquanto esperam pacientemente por suas rações, cada rosto marcado pelas condições severas. Uma jovem, Yuna, avança para receber seus suprimentos alocados, confirmando seu número de apartamento ao distribuidor que entrega sua parte com um aceno de reconhecimento. Quando Yuna volta para a fila com suas coisas, alguém aponta que outro residente do mesmo número de apartamento acaba de coletar ração, levantando suspeitas. Yuna, perdida em pensamentos, se lembra de uma cena preocupante onde um homem colapsou inesperadamente, questionando se alguém armou uma armadilha, possivelmente os associados de Anfung, insinuando tensões mais profundas e desconfiança na comunidade. Os olhos de Liu se aquecem com a luz que emana do apartamento de Anfung, sugerindo que ele tem eletricidade, possivelmente, outros recursos escondidos. Ela pondera se Anfung havia se preparado secretamente para um inverno rigoroso, suspeitando que ele poderia ter estocado suprimentos, levantando questões sobre suas verdadeiras intenções. Frustrada e zangada, Yuna aperta o punho em torno de sua ração, xingando Anfung por se preparar secretamente para o frio sem compartilhar ou avisá-la, deixando-a com sobras inúteis. Determinada a descobrir a verdade, ela esbarra rapidamente em um transeunte, com a mente focada em investigar o esconderijo oculto de Anfung e confrontá-lo. Enquanto Yuna se afasta, alguém a chama, pedindo que ela espere, fazendo-a pausar. Virando-se, ela reconhece a pessoa e responde com um toque de familiaridade, mascarando sua frustração enquanto se prepara para o encontro inesperado.